Fala milionário, fala milionária! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Canal esse que tem como propósito evoluir o seu nível de conhecimento para conquistar resultado consistente, seja fazendo proteção de preço da sua boiada ou do seu milho. Geralmente da boiada a gente fala no nosso próximo vídeo aí que trata de falar sobre proteção de preço da arroba do boi. Aqui vamos falar do contrato de milho. E ontem, né, no nosso estudo de ontem, na verdade, a gente já vem observando o comportamento do preço, né, em movimentação de baixa e entendendo essa movimentação de baixa com aceitação, né, porque a gente aceita em função de estar olhando um comportamento de preço tomado por decisão por pessoas que estão se utilizando de estratégia. E não vem ao caso aqui eu pontuar a estratégia de um ou de outro, criticar ou elogiar, porque a estratégia é individual, porque o risco é individual, o caixa é individual e cada um tem aí então a sua expectativa. Dentro da expectativa tem a individualidade e aí surge o respeito. Tudo isso acontece no ambiente democrático que é chamado bolsa. Por que tem democracia na bolsa, Emerson? Porque tem regra, tem parâmetro, precisa ser cumprido. Esse é o primeiro ponto que eu queria começar a trazer aqui nesse estudo de hoje, porque a gente vem observando a movimentação de baixa, né? E também, além de observar essa movimentação de baixa, a qual eu vou dividir com você já aqui através do comportamento, demonstrando no gráfico o comportamento técnico do preço, a gente falou também, né? Que em dado momento desse tipo de comportamento de baixa, os preços vêm caindo, percebemos que os participantes do mercado físico emitiram um tom de indignação. Oh, cara, desse jeito para nós não tem viabilidade, não serve, não dá. Mas mesmo assim, isso é uma condição, né, também pela expectativa, pela realidade de cada região, de cada circunstância, de cada momento, né, de cada área de produção. E também a gente tem esse nível de entendimento e esse nível de respeito. Porém, o que acontece? Aqui precisa ficar muito claro isso. O mercado físico é a realidade, é o que acontece de fato. No mercado físico é o que acontece de fato. Porém, ele tem um período de transição que do momento presente para este período de transição se chama-se futuro. Do mercado físico, do momento presente para o período de transição, que é o futuro, né, existe os acontecimentos, os fatos, né, que vão fazer com que o preço no mercado físico ou suba ou desça. Mas o impacto direto disso para o produtor no mercado físico não é sentido já no primeiro momento. Por isso, então, que existe a alternativa de proteção de preço para produtor, né, e para pecuarista utilizar a ferramenta de bolsa. Agora, se lembra, né, agora, né, que eu já falo isso há muito tempo, por esse ambiente democrático da bolsa, ele abre oportunidade para N pessoas, né, para vários tipos de investidores. Isso que promove também a condição da aceitação do risco, principalmente, por exemplo, para quem olha o aspecto técnico. E aqui eu quero pegar o gancho e vou dividir com você aqui o que eu tenho como propósito contribuir para você. Eu até troquei o fundo aqui, né, do nosso estudo, acho que para tentar destacar melhor aqui, para ficar, eu acho que mais visível para você. Eu sei que as linhas aqui, de certa forma, podem gerar uma limitação visual, né, de falar, pô, isso é muito poluído e tal, tem uma poluição visual aqui em função de... Mas isso aqui é estudo, eu já sempre falo isso, né? Mas o que eu queria destacar aqui para você é essa situação aqui, né, que a gente tem aqui, ó, nós temos aqui, ó, nessa condição aqui, ó, uma indicação de movimentação de venda, com esse estudo aqui também fazendo essa indicação. E o preço, né, vem nessa direção aqui. Aqui muda um pouco essa indicação, o preço tenta fazer uma movimentação de alta, mas aqui isso não muda, né, e a venda segue prevalecendo, tanto que ela volta para cá, volta para cá. E aí aqui começou a entrar uma mesma condição que essa, né? Tentou entrar uma tentativa, aqui o mercado começou a mostrar uma entrada de tentativa de movimento comprador. Agora, o que eu destaquei ontem? Falei, olha, eu não estou aqui para dizer para você
se é para o movimento se é para comprar ou se é para vender. O que eu estou aqui é para identificar que o mercado nos deu um sinal. Esse sinal eu destaquei já há 1 ou 2 dias atrás, 1 ou 2 dias de estudo atrás, falando assim, olha, é o terceiro gap de baixa, tanto que no nosso título está lá, olha, mais um gap de baixa. Isso dentro da concepção da análise técnica, e eu coloquei isso dentro do nosso relatório hoje, do Grupo Semeando Resultado, né, dizendo a seguinte situação. Veja só, eu faço assim, eu quero cada vez mais, né, mostrar para você que eu não tenho e nem tenho como objetivo, né, ser um cara que tem bola de cristal, ser guru, não é isso aqui não. O que eu tenho aqui no mercado como propósito profissional é ter um nível de contribuição, né, para as pessoas que estão aqui, principalmente, 130 membros dentro do Grupo Semeando Resultado. Aqui, dia 25/4 é hoje. Isso aqui está lá, aqui, hoje, dia 25/4, terceiro gap de baixa no milho. Isso mesmo. Ontem foi a terceira abertura de gap de baixa. Tecnicamente falando, é sinal de que o mercado. Ou seja, seus participantes estão forçando a busca por preços mais baixos, explorando ainda mais o momento da tendência de baixa, que pode estar chegando em um momento de trégua. Poderia essa sinalização do terceiro gap poderia mostrar que está chegando numa possibilidade do mercado dar uma reação, né? E para o pregão dessa terça-feira, hoje, 25 de abril, seguimos com as mesmas condições e expectativas. Compradores querem se aproveitar e dar um forte contra-ataque. E isso, em algum momento, irá acontecer. Eles têm a intenção de recuperar os preços em direção a 67,50. Nossa, seria um limite de alta? Sim, mas antes a missão será colocar os preços aí na direção técnica que a gente orientou até ontem. Então, tá aqui, estou mostrando para você essa condição. No estudo de hoje, antes da abertura do pregão, 8h50, 10 minutos de antecedência. Com 10 minutos de antecedência, os nossos assinantes tiveram acesso a essa interpretação, tiveram acesso a esse estudo, deixa eu deixar aqui, a esse estudo de qualidade. Está aqui, tá? Eu li para você, vocês estavam aparecendo bem, mas enfim, opa, deixa eu trazer, ixi, agora fiz aqui um negócio que não deu muito certo. Deixa eu trazer, ver se eu consigo. Aí, acho que agora voltou o gráfico. Aí, beleza. Então a gente estava falando, olha, existe a possibilidade. E aí o destaque, né, aqui para mim, o destaque em relação à atuação de preço foi aos níveis que eu atuei ontem, né? Ontem eu fui na venda nessa região do 6555, né? E hoje, aí o mercado testou ontem e tal, então para mim hoje, a partir dessa região, era para entrar na compra, né? E eu não consegui. Eu queria mais baixo, né? O mercado abriu aqui a 64,24. Eu fui conseguir fazer compra a 65,70. 65,70. Aqui, ó. Olha só onde eu fui fazer compra. Aqui nessa arrancada aqui, ó, do 65,70. Aí o mercado voltou até o 65,46, 65,49. A gente dentro da sala do grupo Semeando Resultado até falou assim, eu falei, cara, me perguntaram, eu falei, mas você tem costume de aumentar a mão, se o mercado dá chance e tal. Eu falei, eu até aumento no 66, mas preciso de um sinal. E aí eu destaquei essa condição. Eu falei, aqui está crescente. Se passar, eu vou com eles. Aí passou 66, eu fui 65,97, coloquei venda a 66,97, deu R$1, né, que foi aqui antes dele pegar, ele bateu 67, aqui, ó, foi aqui antes de pegar, né, foi nesse 67 que ele pegou, eu coloquei a 6697, pois o mercado enroscou aqui e tal, eu falei, bom, agora tá bom, né, deu R$1 nessa última operação, lote bom, e aí agora carreguei a posição inicial do 65,70, beleza? Então, o que está por vir agora, Emerson? O desafio continua, o mercado não tem mudança ainda em relação ao cenário do mercado físico, né? Aqui a gente estava falando lá em relação ao indicador Exalc, que os preços precisam, ou o preço da bolsa precisa encontrar o indicador Exalc, ou o indicador Exalc precisa afundar mais, né? Aí a gente vai verificar o que vai acontecer. Está parecendo que bolsa fez, de certa forma,
uma aceitação de exagero de preço e recuperou um pouco. E agora a gente quer ver, né, novamente aí a intenção dos participantes. No contrato de maio, o desafio se torna maior porque a gente não tem chegada de participantes. No setembro, o desafio se torna mais plausível, ou seja, mais factível, mais possível, né, de avaliar, porque tem participante. E lá o participante, vendedor, está com mais expressão. Tanto que foi difícil para o comprador no setembro acompanhar a mão aí, né? A gente fala muito disso lá dentro do grupo Semana do Resultado. Mas aqui, como o objetivo é levar você junto com o contrato de maio, para não misturar muitas coisas, né? É fazer com que o maio agora, Emerson, para subir, o que tecnicamente pode acontecer. Então, o que eu vou destacar para você é essa seguinte situação. Aqui, ó, um movimento de baixa, dois movimentos de baixa. Um movimento de alta, né? Aqui, ó, um movimento de baixa, o segundo movimento de baixa. Um movimento de alta, aqui numa pegada só, e no mesmo dia, uma continuidade do movimento de alta. O mercado quer entregar o mercado quer voltar para essa disputa aqui, ó. O mercado, por parte dos compradores, ou o stop de quem está vendido, aceita pagar preço até aqui 68,40, tá? 68,40. Os números que a gente tem aqui é o seguinte, ó, precisa passar 67,50, 68,10, 68,75. A gente já fala lá aqui em cima, na região do 68,75 para o maio, tá? Então, tem que passar essas faixas de preço aqui, que você tem aqui fundo, topo, fundo. Se soltar a projeção, ele vai dar um pouco mais lá em cima, né? Mas a gente está seguindo aqui o que era suporte, agora se torna resistência. Nós estamos com as resistências anotadas aqui. Então, aqui, ó, desse 68 aqui, né? Desse 68 aqui, ó, 6796 e tal, desse 68 para o 69,20, que ele mostra aqui o último número, para o caso amanhã, tem número mais em cima, né? Mas aqui eu anotei do 67,50 até o 69,15, que é essa faixa aqui do 69,20. Então, amanhã, né, o comprador, a missão dele é levar o preço para cá. A hora que ele levar o preço para cá, né, aí a gente tem a seguinte interpretação. A extensão desse movimento de 68 para 64, falando em termos diretos, né, de preço, né, fazendo, sem pegar o 68 e tarará, né, pegando 68, tanto, pegando 68 redondo por 64 redondo, são R$4 de diferença. Como se o mercado voltar a 68, que é o número do destrave, que pode destravar, tem R$4 para cima de disputa. Emerson, se a gente falar 68 mais 4, você está falando com 68 com 2 dá 70. Com 2 dá 72. É aqui. O preço do milho para o contrato de maio tem chance de retornar até o nível de 72. Tecnicamente falando, isso aqui não é uma afirmação de que vá acontecer. Isso aqui é uma afirmação de indicação técnica de estudo e eu quero dividir isso com você, como eu fiz aqui agora, então. Beleza? Então, estamos atentos, né? A gente está atento. Você sabe que eu fui hoje na ponta de compra, estou dividindo isso com você. Quem está dentro do grupo Semeando Resultado sabe também disso. Quando eu levo as porradas eu falo, quando eu dou as pegadas também eu conto, porque isso é bom, isso dentro até mesmo do meu propósito dos 100 dias. Se você está no Instagram lá, está vendo que eu estou nesse propósito de buscar por melhora pessoal, profissional, em várias áreas aí, e o propósito profissional vai muito, né? Está muito alinhado com o que eu trago aqui para você que é inscrito no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Emerson, para baixo, cara, se o que pode azedar aí essa movimentação de alta dos compradores. Eu já deixei aqui, ó, tá aqui, ó. O vendedor tentou, ele não vai deixar barato, né? O vendedor tentou, ó, colocar aqui, ó, abaixo de aqui, ó, 65 aqui, ó, 65,40, 65,40, 65,40, 65,45, tá? Abaixo dessa região do 65,45 pode deixar o mercado para o lado do comprador mais complicado, e aí depois é os números que você já tem aí na nossa sequência dos outros dias, né, que a gente sempre divide. Então, para não ficar repetitivo, segue para você aí a oportunidade para acompanhar os comportamentos dos preços amanhã, tá bom? Muito obrigado, espero que o vídeo tenha colaborado com você, assim como a gente tem como propósito diário.
Peço para você aí, se caso não tenha feito tua inscrição, se inscreva no canal, participe, coloca aí teu comentário, né? Deixa o teu like no vídeo e compartilha ele com alguém que você queira ajudar. Muito obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.